Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 11/8 de 2021, 11 de agosto de 2021, glória a Deus, como o tempo passa, né? E o tempo passa e nós continuamos. Eu ia falar de uma propaganda que tinha quando eu era criança, né? O tempo passa, mas a poupança, como é que é? E a poupança Bamerindes continua numa boa. Mas o tempo passou e a poupança Bamerindes não existe mais. Mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. Então, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e você tenha uma quarta-feira maravilhosa, especial, algo inesquecível, uma boa notícia, uma palavra do Senhor, uma confirmação de que Deus está à frente de todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso projeto de vida e que você viva exatamente o propósito de Deus à flor da tua pele em tudo que você fizer em nome de Jesus. Glória a Deus! Bom, como sempre, estamos lendo a palavra do Senhor, hoje não é diferente, e cada dia uma pequena porção, pensando a respeito, de maneira linear, sistemática, de uma maneira carreirinha, né? Todo dia um pouquinho a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo a nossa capacidade de aprendizado da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito rica. Ela não obstante as questões espirituais, porque aí é imbatível, com certeza, porque nós conhecemos a Deus, também nós nos conhecemos, porque conhecemos a Deus, a gente passa a se conhecer também, né? Então é maravilhoso. Mas eu estou falando até de maneira poética, de maneira vamos dizer, emocional, de maneira psicológica, então de maneira a nos mostrar a ética, uma série de coisas. Então a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito poderosa, e nós precisamos, e creio eu que falta isso para nós como igreja, de uma maneira geral, falta essa sintonia fina, essa compreensão da palavra de Deus no que diz respeito ao nosso cotidiano, de maneira contextualizada, mas sem nos esquecermos aonde está baseada, né, fundamentada a nossa esperança, o nosso propósito, os nossos sonhos, os nossos projetos, né? Então é maravilhoso. E quando a gente consegue reunir todas essas características e ao mesmo tempo nos desenvolver, nos capacitar, isso nos torna mais vigorosos, mais fortalecidos, tonificados na vontade, porque a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, mais uma vez, vamos ler a palavra do Senhor, e eu quero agora, né, saindo da escatologia, entrando em Mateus, voltando, né, a entrar em Mateus 25, para depois lermos Mateus 26, Mateus 27, Mateus 28, né? Por esses dias aí a gente vai andando um pouquinho. Mas vamos nos descolando da escatologia naturalmente, né? Por quê? Porque esse ambiente escatológico ele é muito importante para a nossa fé. Em algum momento eu escrevi, né? Se a ordem dos acontecimentos são importantes para a nossa fé. E eu falei para você, e eu estou falando de novo, que é muito importante. Porque eu percebo que o Senhor tem um cuidado. Outro dia também eu escrevi, a Trindade tem muito cuidado no julgamento, né? na aferição, na altura da régua para cada grupo, seja o grupo de Israel, a Bíblia chama de o grupo dos eleitos, seja o grupo gentílico, do mundo gentílico, e seja da igreja de Deus, como fala, como o apóstolo Paulo pontua isso de maneira muito importante. Então, mas a aferição do Senhor, a maneira de lidar com tudo isso é muito importante, mas é de uma maneira delicada, de uma maneira muito respeitosa. Outro dia a gente conversou a respeito e existe no gênero humano uma dignidade intrínseca,
por ser humano, né? Então existe uma dignidade que é a marca do Senhor em todo o gênero humano, em todos os tempos. A humanidade tem essa marca. Se a humanidade preserva, reconhece, valoriza ou destaca essa dignidade, é uma outra história. Mas que da parte de quem criou, do próprio Criador, existe uma dignidade intrínseca, existe. Existe uma dignidade de essência. Então, quando às vezes a gente vê os nossos irmãos, né, por exemplo, aqui em São Paulo, na Cracolândia, os nossos irmãos, pastores maravilhosos, servos do Senhor, instrumentos de Deus ali, levando a comida, o alimento nessa época de frio, né, levando agasalho, levando cobertores e tal, um cuidado e tal. Quando a gente olha à distância, né, e a gente vê aquelas pessoas ali, farrapos humanos, são verdadeiros mortos-vivos, né? E muitos deles ali você olha, mas existe uma dignidade. E esses irmãos em Cristo ali, eles estão valorizando essa dignidade. E isso é maravilhoso, isso é um ministério muito especial. E quem tem o chamado para isso, né? Porque é necessário ter realmente um talento, um dom vindo da parte de Deus para enxergar essas pessoas de uma maneira completamente diferente que nós, naturalmente falando, não enxergamos. Então existe toda essa dignidade humana. E agora, falando do gênero humano, da humanidade de maneira geral, é exatamente a mesma coisa. Então, quando você fala de escatologia, e você perceba que a todo momento o Senhor está insistindo, está tendo paciência, está tendo toda uma maneira delicada de esperar, de aguardar, de esperar, de avisar, de alertar, de exortar, até que ele derrame do seu juízo. Então, isso fica patente na escatologia. E daí, ser um processo, eu diria aos olhos humanos, né? Ser um processo demorado, ser um processo detalhado e muito demorado, exatamente por causa disso. Até que a gente percebe lá no livro do Apocalipse que em algum momento os irmãos ali diante do altar do Senhor falam: até quando? Por que o Senhor não vem honrar e tal? E ele fala: calma, ainda existem muitos que virão, existe um remanescente que virá. Então existe todo esse cuidado, esse zelo, essa disposição. Bom, voltando à palavra do Senhor, em Mateus capítulo 25, e eu quero com isso, dando continuidade, entendendo, e veja só, esse texto então é maravilhoso para isso. Veja como é importante sabermos o antes e o depois, em que momento esse capítulo de Mateus 25 foi escrito e com que intenção e com que propósito. Não obstante a palavra do Senhor sempre falar conosco, eu esteja passando uma situação agora, eu ler uma passagem da palavra do Senhor, o Senhor vai falar comigo e vai falar naquela minha situação. Isso é maravilhoso, né? Então não estou depreciando isso, mas entendendo agora de maneira linear, sequencial, do que significa Mateus capítulo 25. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Vamos falar um pouquinho ainda de escatologia, mas nos distanciando desse tema de escatologia e indo adiante no livro de Mateus. Então vamos lá. Mateus capítulo 25, só para a gente entender o texto, eu vou ler Mateus 25 de 31 a 46. Mas antes de ler esse texto, eu vou lembrar por que eu estou chegando nesse texto e por que Mateus deixou esse texto exatamente após outros temas. E eu vou lembrar com você. Então, Mateus capítulo 25, do versículo 1 a 13, fala sobre a parábola das 10 virgens. Claro que a gente já leu várias vezes, só para a gente lembrar, 5 nécias e 5 prudentes, né? 5
que tinha lâmpada, tinha um azeite na lâmpada, a lâmpada estava acesa, totalmente dentro daquilo que deveria ser. Só que o noivo atrasou, o noivo não chegou na hora que deveria, chegou depois da meia-noite. Então essas 5 virgens, chamadas virgens tolas ou nécias, elas não tinham reserva de azeite, elas não tinham azeite na vasilha, só tinha na lâmpada. Só que a lâmpada tem uma reserva pequena, diminuta, e aí acabou, e aí elas não tinham mais azeite para poder acender a lâmpada. Enquanto as prudentes, as responsáveis, elas não tinham apenas o azeite na lâmpada, mas elas tinham a reserva de azeite. E aí o noivo entrou com elas para as bodas do Cordeiro. Essas virgens não são as noivas, como alguns pregam. Não, virgens são aquelas que a gente chama hoje de dama de honra, né? Aquela que é geralmente a amiga pessoal muito próxima da noiva e que faz parte de todo o cortejo de casamento das festas nupciais, mas não é a noiva, são as virgens, são as companheiras, as amigas. Hoje eu poderia até chamar de madrinhas da noiva, né? Essa é a figura desse texto. Bom, imediatamente depois, Jesus já entra na parábola dos talentos. Lembram-se da parábola dos talentos, né? Para um o Senhor deu 1, para outro o Senhor deu 2 e para outro o Senhor deu 5 talentos. E se ausentou, mas ele voltou para aferir, né, o que esses empregados fizeram com seus talentos. Talento aqui, na verdade, é um valor, é uma porção em dinheiro que a pessoa deveria produzir ou reproduzir algo para que esse dinheiro pudesse aumentar, pudesse ter lucro, né? E eu vou ler aqui apenas a partir do versículo 25, Mateus capítulo 25, versículo 25. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o que o Senhor está falando? O Senhor já está no tema pós-aferição. O Senhor já está no tema pós-julgamento. Tá? Agora nós vamos entrar no grande julgamento. Eu vou ler aqui no meu computador. Vou ler aqui. Eu vou ler aqui. No grande julgamento. Por que esse grande julgamento? Então eu quero que você ande comigo já agora de andarmos pela escatologia e sabermos de todos os acontecimentos. Então agora a gente vai para o grande julgamento, como diz aqui o título, pelo menos da tradução que eu tenho aqui. Então diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu vou ler só esse pedaço, só para a gente entender, dentro dessa linha de raciocínio, que é uma linha escatológica, que é o sermão profético de Jesus, que é o sermão, como eu chamo, apocalíptico de Jesus, é o último sermão dos 5 sermões de Mateus, do livro de Mateus. Esse é o 5º sermão, é o último sermão de Jesus, tá? Então,
e já estamos finalizando o sermão. Estamos no capítulo 25, no último tema, o grande julgamento. Dentro disso, falando ainda, claro, de escatologia, porque o texto é escatológico, então o que significa isso? Primeiro, a gente percebe, e eu vou começar a separar essa passagem, primeiro os dois versículos, que diz assim, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, que majestade é essa? Que momento é esse? É o momento do milênio. Já pensamos a respeito. É o momento em que o Senhor virá no seu trono de glória e instaurará o seu reino. Então diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Em outros textos está falando bodes, né? Que é a mesma coisa. Cabritos, mesma coisa, não o animal, mas é o mesmo sentido, é o mesmo tema, né? Cabritos e ovelhas. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então, a vinda do Senhor Jesus, essa instauração do seu reino, como eu já falei várias vezes, só estou lendo o texto, em 1 Tessalonicenses 3,13 diz que ele virá com seus santos. Em Mateus 25, 31, a Bíblia fala que ele virá na sua majestade com todos os anjos. Então ele virá com os seus anjos e com todos os santos para inaugurar, instaurar, iniciar o seu reino agora geopolítico, agora físico, não mais um reino tão somente espiritual. E então, primeira coisa, não é o julgamento branco, o julgamento do trono branco. Não é. É um outro momento e é um outro julgamento. Tá? Esse julgamento não é para se aferir as obras no sentido geral, mas é a obra de uma maneira mais específica. Então, preste atenção, é de uma obra mais específica, que é o momento do milênio, que é a volta, realmente é a volta, é a segunda volta do Senhor Jesus, instaurando o seu reino no finalzinho da grande tribulação. Então, é esse momento que o Senhor Jesus está localizando o seu sermão, a sua pregação, esse ponto da pregação do sermão profético. Tá? Então vamos lá. E o que significa? Bom, em primeiro lugar, a gente já entendeu, ele não está vindo sozinho. Eu já falei para você que o governo do Senhor Jesus não será autoritário, ditatorial, de uma pessoa só. Não, mas a Bíblia fala, e a gente já leu vários textos, de que a Bíblia fala que nós estaremos com ele, e estaremos também em tronos, estaremos para julgar o mundo e também os anjos. Tá? Então, haverá um governo que terá um ambiente de pessoas governando com ele, exatamente para nós voltarmos à nossa condição primeira, do original. Qual foi o original de Gênesis? Que o homem seria o mordomo da criação, que o gênero humano seria, como é, né, e sempre será, chamado a coroa da sua criação. Por quê? Porque é o cabeça da criação. É aquele que tem a incumbência de preparar. Isso se chama mordomia, né? No grego se chama diaconia, servir, né? E ao mesmo tempo ajudar a administrar para o seu Senhor,
que é exatamente o que está acontecendo aqui em Mateus 25, do versículo 31 a 32. Então, qual é o ambiente? O ambiente é completamente escatológico. Um ambiente onde o povo de Deus já foi julgado. Não mais o julgamento para decidir se será salvo ou será punido, será sentenciado com a morte eterna. Não para isso, mas é um julgamento para saber do galardão e para saber da recompensa. Esse julgamento já foi. É um outro momento aqui. É o momento do milênio. O momento do milênio é o momento que vem logo em seguida a grande tribulação. Então, que aferição é essa? A respeito da grande tribulação. O que aconteceu na grande tribulação? E a partir desse momento é que existe essa passagem. Bom, pensando a respeito, então vamos lá. Se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Por que serão reunidas? Algumas porque estarão vindo para guerrear contra Israel. Lembra que eu falei para você? E outras que serão convocadas pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis, todas as nações. Quando você vai para o Antigo Testamento, qual era o teor do julgamento de Deus em relação às nações do Antigo Testamento? A pauta, né, do julgamento qual era o crime? O crime era a aferição, se uma nação havia protegido, cuidado do povo de Israel, ou se não havia protegido e cuidado do povo de Israel. Essa era a aferição no Antigo Testamento. As nações, ou pessoas, ou grupo de pessoas, eram julgadas com a seguinte pauta: você protegeu o meu povo ou você não protegeu o meu povo? Você, ao proteger o meu povo, lhe deu guarida, ou você, ao desproteger ou perseguir o meu povo, lhes deu penitência, sentença, morte? Essa era a pauta. A pauta de toda a palavra de Deus está atrelada exatamente à maneira com que as nações tratam do povo de Deus. Ponto. Agora que nós sabemos que o Senhor trata, né, da parte dele para com esses grupos, trata com cada grupo de maneira, em momentos diferentes. Primeiro grupo, o grupo de Israel. Segundo grupo, o grupo gentílico, ou naquela época se chamava de grego, né? Tudo que não era povo de Israel era povo grego. Então, o povo grego, ou então Igreja de Deus. A gente já entendeu. Então, é exatamente o que esse grupo, essas nações, fizeram em relação ao grupo eleito, dos eleitos de Deus. Estamos falando em Mateus 25, no sentido escatológico, mas de uma maneira linear, numa reunião temática de pensamento de Deus. Tá? Eu sei que eu posso usar a palavra para pregar em vários momentos, de várias formas, mas agora nós estamos falando da linha de raciocínio. É diferente, é igual, mas é diferente, porque agora eu vou entender. Né? Então, todas as nações é exatamente um julgamento que já existia. O povo e os povos da planeta Terra já haviam passado, muitos deles, sobre a aferição de como tratar o povo eleito do Senhor. Então você vai para os caldeus, você vai para o povo medo-persa, você vai para o povo grego, você vai para o povo até romano. Em todos os sentidos, em todos os momentos, os grandes impérios foram aferidos ou serão aferidos um dia por causa daquilo, de como trataram o povo eleito de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quem trata com o ungido de Deus é Deus, não sou eu, não é você, é Ele. Por quê? Porque é ungido. Às vezes a gente fala até sobre nós mesmos, né?
alguém às vezes fala, você viu o pastor fulano de tal, você viu o que o líder falou, olha, ele não me representa. Aí eu sempre respondo para a pessoa, infelizmente ele me representa. Se você acha que ele não te representa, então isso é você com Deus. Mas eu, para o meu favorecimento ou para o meu desfavorecimento, ele me representa, porque ele está falando em nome de Jesus Cristo. Quer eu concorde ou não, mas ele está me representando. Então, já que ele me representa, dentro dessa linha de raciocínio, então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque o Senhor não quer que alguém mexa com o ungido dele. O Senhor não quer que alguém fale de ungido dele. Você olha só, e esses homens tinham toda a liberdade e responsabilidade e até mesmo habilitação para falar de Judas. Quantas passagens você vê alguém falando de Judas? Claro que tem. Mas quantos se aventuraram a falar mal de Judas? Muito pouco. Quando você lê o livro de Judas, não agora o Judas traidor, mas o Judas irmão, eu posso chamar assim, né? Irmão de sangue de Jesus, né? Só tem um capítulo no livro de Judas. Você perceba que o próprio príncipe chamado Miguel, quando ele é confrontado com o diabo, ele diz o quê? O Senhor te repreenda. Por quê? Eles estão no mesmo nível. Então quem está no mesmo nível não repreende o outro. Tem alguém acima. Então ele fala, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele próprio, sabendo de tudo aquilo que o diabo já havia feito e que tudo aquilo que o diabo ainda fará, mesmo assim, ele não se sentiu habilitado para falar alguma coisa contra o diabo. Não que nós não possamos falar, porque às vezes as pessoas pregam a respeito e falam, olha, a gente não pode falar nada do diabo. Não, era anjo para anjo, né? O arcanjo Miguel com o querubim chamado Lúcifer, querubim caído, mas aí ele não falou. Por quê? São do mesmo nível. Quando eu não falo de um pastor, de um servo de Deus, por que eu não falo? Porque somos do mesmo nível. Então, dentro da chamada autoridade espiritual, estamos numa mesma linha de raciocínio, numa mesma régua. Não tem como eu falar mal dele, pelo menos é o que eu penso. Então, as pessoas às vezes pegam esse texto de Judas e já altera, já fala que a gente não pode falar do diabo, uma série de coisas. Não, somos de réguas diferentes. Ele é um ser angelical caído, um ser espiritual. Eu sou um ser, né, humano, é diferente. Aí eu posso falar. Então, é exatamente esse ambiente que eu preciso entender que está escrito aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Dito tudo isso, então todas as nações. A palavra do Senhor fala, e eu só vou lembrar você, que no Antigo Testamento as nações eram julgadas de acordo com o tratamento dado pelas mesmas ao povo de Israel, né? Então, é diferente do julgamento de Deus, do povo de Deus, porque o julgamento do povo de Deus é apenas para ferir o que fez. É como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse, agora é moda, né, ter programas de calouros, de aferição, quem cantou mais ou quem cantou menos. Para aqueles calouros chegarem até ali, eles já foram julgados outras vezes. Então é tudo gente que canta. É tudo gente que tem uma voz boa, tem um ouvido, né, saudável em relação à música e tal. Então vai aferir se a pessoa, quem canta melhor, ou quem tem mais talento naquilo que se propõe. Mas não vai aferir se a pessoa é cantora ou não é cantora. É um outro tribunal, é uma outra aferição. Exatamente isso que acontece com o povo de Deus. O povo de Deus não será aferido para dizer se vai para o inferno ou vai para o céu. Não, o povo de Deus vai para o céu. O que vai acontecer é exatamente a aferição de talento e de recompensa, como eu sempre falo. Então, Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim:
Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, tribunal de aferição de talento, de galardão. Né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se se tornará a obra de cada um. Pois o dia, aí o dia está com D maiúsculo, né? Na palavra de Deus. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Tá vendo o que Paulo está falando? Esse mesmo será salvo, ainda como que através de fogo. Por quê? Foi aferida a obra dele e ele não fez aquilo conforme o propósito do Senhor para aquela vida. Mas isso não significa que ele perderá a salvação. Significa apenas que ele se salvará, como diz aqui Paulo no versículo 15, como que através de fogo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, exatamente o tribunal dos santos de Deus é um outro completamente do trono branco que está falando lá em Apocalipse. Eu vou ler aqui Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, pequenos, mortos que foram julgados. Pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, esse tem o julgamento dos talentos, das recompensas, do galardão, para os santos. Você tem o outro julgamento, que é chamado, na Apocalipse 20, do trono branco, que é o julgamento daqueles que estão mortos, permanecem mortos, né? Passa todo o milênio, eles também permanecem mortos. Durante o milênio haverão pessoas que se converterão, mas também pessoas que morrerão sem serem convertidas. Tá? Mas o milênio já estará estabelecido. Então, não é esse momento que o Senhor Jesus está se referindo em Mateus 25. É o momento onde as nações são colocadas diante do Senhor para que haja uma aferição em relação ao povo de Deus, como essas nações trataram o povo de Deus. Por quê? Esse tribunal já existe desde a antiguidade, por muito tempo. Em muitos momentos da palavra de Deus no Antigo Testamento, houve esse julgamento. Né? Então Joel capítulo 3, versículo 1 diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Então é a palavra do Antigo Testamento referente, né? Ou como a gente poderia falar, aferindo, concordando, ratificando o que Jesus está falando em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Olha lá. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações,
e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, essas nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Então, é esse momento que Jesus está trazendo à memória de Joel capítulo 3, versículo 1 a 3. Então, a gente já vai terminar. Mateus 25 tem 4 personagens que eu quero deixar bem claro. Geralmente, quando você ouve alguém pregar, ou até mesmo nós pregando, geralmente a gente fala dos cabritos e das ovelhas. Só que nem sempre nós falamos de um terceiro personagem e de um quarto personagem. Então, Mateus 25, de 33 até 40, diz assim: E porá as ovelhas à sua direita, ovelhas 1, mas o cabrito à esquerda, cabrito 2. Então dirá o rei, rei 3, terceiro personagem, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Quem são justos? As ovelhas. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. De quem Jesus está falando? Exatamente, né? Da essência desse julgamento. Qual é? O povo judeu. Então esses pequeninos irmãos é o quarto personagem. Ah, mas as pessoas falam e pregam e ministram, quando ministram essa passagem, falam do altruísmo, né? Da solidariedade para com todos. Olha, amparar o viúvo ou a viúva, o pobre, o necessitado, o miserável, o encarcerado, o enfermo. Está correto? Claro que está, ninguém está falando que não está. Mas a linha de raciocínio aqui, de maneira fundamental, é falando a respeito de uma aferição, de um julgamento das nações em relação ao povo judeu. E de como essas nações trataram o povo judeu. E de como, já no milênio, na instauração do trono de Deus, do trono de Jesus Cristo aqui na terra, quando novamente o Senhor julgará, porque está havendo, como diz Joel capítulo 3, né? Mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Então, nesse momento, o Senhor Jesus, na primeira etapa de todo o julgamento, será de como as nações trataram o povo judeu. Porque as nações, como diz aqui em Joel capítulo 3, né? Contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Então, haverá um momento em que tudo isso que fizeram durante toda a história da humanidade em relação ao povo judeu, ao chamado povo eleito de Deus, serão julgados. Essas nações serão julgadas. Então Jesus está se referindo a esse momento.
Daí ter cabrito, ovelha, o rei, claro, o rei dos reis, senhor dos senhores, mas também haver também um desses meus pequeninos irmãos. É Jesus se colocando ali, né, no lugar dos seus irmãos, e Jesus falando e defendendo a causa dos seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Nesse contexto, o povo de Israel. Certo? Amanhã a gente vai falando mais. Como é boa a palavra do Senhor, como é maravilhosa. Todos os dias a gente vai desenvolvendo, vai falando, vai conversando e as coisas vão se encaixando, vão se ajustando. Isso é muito especial porque você tem uma visão macro de toda a palavra de Deus e ela fica tranquila, ela fica fácil. Ela vai se, ela mesma, ela vai se, como é que fala? Ela vai se justificando, né? Ela vai se explicando, ela própria. É por isso que as palavras dos profetas, elas são tão importantes, porque elas vão dando, né, exatamente o encaminhamento de cada palavra, principalmente das palavras de Jesus Cristo, tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e como diz a palavra do Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e nós somos sua propriedade, e daí existir essa maneira do Senhor julgar as nações por aquilo que fizeram com os seus eleitos, os seus pequeninos irmãos. Então não é qualquer atitude assistencial, não é qualquer atitude social, mas é algo que foi feito em relação aos pequeninos irmãos, ou seja, o povo de Israel. E tudo isso que fizeram durante tantos anos, por exemplo, nas cruzadas, né, quando os cristãos queriam tomar Jerusalém porque achavam que Jerusalém era uma terra santa. Não que não fosse profeticamente, mas hoje não é. Então os cristãos chegavam lá e destruíram, acabaram, dizimaram o povo judeu. Depois veio as inquisições, né, na época medieval, e arrasaram com o povo judeu. E toda a história, nas guerras santas, o povo judeu foi destruído, suas mulheres foram violentadas, os seus meninos foram estuprados, sodomizados. A impressão que dá é que Deus passou desapercebido. Não! Tudo isso um dia será colocado diante daquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo. Não é? Isso é maravilhoso, é a palavra de Deus se cumprindo. É assim, aprofundadamente, detalhadamente em nome de Jesus. Vamos orar, senão a gente fala muito. Já falei demais, amanhã a gente conversa mais. Bispo Antônio que está aqui, pastora Mara, minhas tias Rosália e também Alzira, meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, Deus abençoe a todos. Fábio, Márcia, Luiz Henrique, toda a família, estamos orando por todos vocês. Também o Vitor, que pede pela sua professora e os seus pais que estão com Covid-19, estamos orando também. Todos aos nossos queridos e também todos aqueles que estão em comunhão conosco, que assistem, né, o vídeo em outro momento. O Senhor abençoe a tua casa, a tua família também, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Como é bom, Senhor, como é de uma delicadeza, de um carinho para conosco, nos dando esse momento, esse tempo de meditação, de comunhão, de leitura da Tua palavra, de compreensão de todas as coisas. Senhor, que não passe esse momento sem que o Teu Santo Espírito haja no nosso coração, no nosso interior. Ó Deus, suplantando o conhecimento teológico, teórico e invadindo, ó Deus, a profundeza da nossa alma, gravando, marcando com os Teus preceitos, com os Teus propósitos, com a Tua graça, com a Tua plenitude, com a Tua autoridade, com o Teu fortalecimento. Por isso, move-te dos céus, fala ao nosso coração, continua a falar ao nosso coração, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor,
Toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, derrama-te sobre os teus servos que estão aqui, aqueles que ouvirão em algum momento do dia ou algum outro dia, tua graça, tua glória, protegendo, guardando as famílias, os lares, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, o marido, a esposa, os pais, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Ó Deus, derrama-te com a tua glória. Vem com o teu poder, move-te dos céus, toca órgãos, ouvidos, olhos, tireoide, células, sangue, nervos, tendões, coluna, diagnósticos, exames, cirurgias, como a Joana, o bispo Antônio, que está programado aí para uma cirurgia dia 6 de setembro. Senhor, derrama-te com a tua glória, vem com o teu poder, move-te dos céus, toca, visita, cura, a tua saúde, a tua ressurreição, a tua reposição de vida. Ó Deus, derrama-te e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil, o nosso país. Ó Deus, tem misericórdia. São tantos os conflitos, tantas as narrativas. Ó Senhor, muitas vezes nós como povo ficamos no meio de um fogo cruzado, ó Deus, mas que o Senhor esteja se derramando, tendo misericórdia, movendo, ó Deus, as tuas promessas, a tua compaixão sobre o nosso povo, o nosso país, curando, visitando, libertando, perdoando. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira inesquecível. E nós te louvaremos sempre. E daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. E nunca te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o transbordar, a abundância do Senhor te visite poderosamente, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, dê o teu joinha, se inscreva no canal lá no YouTube, faça as tuas considerações, não tem problema, as tuas perguntas, estou à disposição, e que o Senhor te dê uma quarta-feira maravilhosa, especial e inesquecível. E nós louvaremos sempre ao Senhor, sempre, sempre, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Um beijo para você, até amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, falaremos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Um beijo, tchau, tchau.